Oi, Luísa. Oi, Yara, tudo bem? Acho que deu certo aqui. Estamos ao vivo, né? Uhul! Verificar aqui. A princípio é para estar. Peraí. Deveríssimo enviar uma aceitação. Engraçado. Eu te aceitei aqui. Mas eu tô aqui junto com você. Tá, né? Ah, então tá bom. Deixa Você eu tá vendo abrir. pelo computador? Não. Ah, agora tá dando certo. Agora deu boa aqui. Joia. Vamos lá. Vamos deixar aqui um pouquinho. Deixa eu ajustar as luzes aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Isso. Peraí, deixa eu ajustar a câmera aqui. Ele dá um delay, eu tô deixando ligado aqui no computador para se alguém fizer comentário eu conseguir ver também, sabe? Ah, sim. Eu acho Mas que eu eu acho que consigo. vai aparecendo aqui embaixo também, né? Sim, vai aparecendo. Eu acho que eu consigo ir vendo também. Porque se para você for difícil no computador, Yara, eu consigo ir manejando os comentários aqui. Eu acho que tá indo. Tá Tá bom, você que. indo, devagar e sempre. Opa, eu só ajeitar bagulho. Comprei um ring light, mas tem Tá. que aprender a mexer nele, né? Eu tô Deixa eu avisar sem, lá no. mas vou ficar. Eu vou ficar menos brilhante que você. Não, mas isso aqui. Shopee, total. Barateiro. Adoro. Ai, que bom que isso deu certo. Então, deixa eu. Agora é só aguardar algumas pessoinhas. Isso. Deixa eu já avisar aqui no grupo. Chegou. Eu, Grego Físio, seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho mais, tá? Para a gente já poder começar. Mas aí uns 3 minutinhos para a gente ficar no horário. O Isaac foi meu aluno, Yara, lá em Brasília. Que legal! Que legal! Ah, Bem recomendado, então. Maria Tereza Sampaio, seja bem-vinda. chama o povo. Isso aí, pessoal. Vamos aqui aguardar mais 3 minutinhos e vocês fiquem aí bem à vontade para poder interagir conosco, aqui mandar as perguntas. Vai ser bem legal. Isso aí. Ponto bem-vindo, Cláudia, nossa psicóloga aqui do grupo.
O conteúdo vai ser sobre desafios relacionados ao cuidado. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos aí introduzir um pouquinho melhor o tema de hoje e dar aqui uma noção aqui do que a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Cláudia. Reabilitação na prática também entrou. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Reab na prática é super parceira. É a clínica de uma das minhas melhores amigas, a Ju. Que legal, que legal. Só gente boa chegando, então. Sim. Gente, deixa eu só pegar uma água aqui voando. E professor passa o dia inteiro falando, chega no final do dia, a nossa garganta está só o pó. Eu não saio sem a minha garrafa, eu fico com ela o tempo todo, porque, meu Deus. Vamos hidratar, né? Sim. Pega no rins, já disse. Ó. Então, gente, 19h30, né? Vamos começar a nossa live. Então, quero dar boas-vindas a quem está aqui conosco, ao pessoal que for chegando também. Por favor, a casa é de vocês. Cheguem, se acomodem. Aqui a gente vai fazer muito num tom de conversa, porque a ideia é isso mesmo, né? Não é ficar dando aula, é a gente conversar um pouco. E a gente vai conversar um pouco, então, sobre essa temática de desafios no cuidador, né? Relacionados ali ao cuidado de pessoas com demência. Pensando que nós estamos aqui também, né, dando uma lembrança em relação à celebração ali do dia 25 de março, que foi o Dia de Cuidador dos Idosos, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Yara Ribeiro, eu sou médica geriatra, estou como atual presidente da Abras aqui Regional Paraná, e a ideia, então, é a gente mensalmente fazer as nossas lives, que tem esse objetivo aí de trazer um pouco mais de orientação, de cuidado, né, de contribuir um pouco com essa vivência, que é algo tão desafiador e tão difícil como a doença de Alzheimer, né, e também as outras demências. E eu quero lembrar a quem estiver aqui e quiser participar depois, né, a gente, ao final da live, a gente deve estar estimando em uns 45 minutos de live, né, mas ao final da live tem um link que está no nosso Stories, para participar do nosso grupo de apoio online, que aí vai ser conduzido pela nossa psicóloga aqui da diretoria da Abras, que é a Cláudia Carneiro, né? Então a gente aguarda vocês também e peço que, enfim, vocês divulguem aí para cuidadores, familiares, enfim, que tiverem interesse nessa partilha aí de acolhimento, de experiências, né? Então, para abrilhantar aqui a nossa noite de hoje, temos a nossa queridíssima, maravilhosa Luísa Veríssimo. A Luísa é fisioterapeuta. Opa, peraí, que deixa eu achar você aqui. Só um segundo. Então, a Luísa, ela é fisioterapeuta. Ela é formada... Peraí, Lu, me perdi aqui. Então, formada pela Universidade Católica de Brasília. Ela é lá do Distrito Federal, mas a gente roubou ela aqui no Paraná. Eba! É doutora em mestre em gerontologia, gente. Então, olha só, né? Não poderíamos escolher realmente uma pessoa mais qualificada para falar sobre esse tema para nós hoje, né? E ela também é docente, é professora universitária ali no Centro Universitário Curitiba, da Unicuritiba, perdão. Então, Lu, obrigada pela participação. Lembrando que também a Luísa está com a gente na diretoria da Abras, nessa gestão agora de 2024 e 2027. E foi uma alegria para nós realmente também poder adquirir aí essa participação dessa profissional maravilhosa. Então, Lu, agradeço a tua participação aqui hoje. E a Lu, não bastasse ter toda essa qualificação profissional dela, ela também é familiar de uma pessoa com demência, né? E como o nosso tema hoje vai ser a gente falar um pouquinho desses desafios que os cuidadores enfrentam ao longo desse cuidado, a gente vai aí começar passeando pelas fases leves, moderadas, a graves, né? Porque são desafios que vão mudando. Mas eu queria que você me trouxesse, Lu, um pouquinho assim de como que foi essa vivência profissional e ao mesmo tempo também pessoal e como familiar nesse contexto aí da demência, né? Como que tem sido isso para você?
Beleza. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. E, meu Deus, o Yara já começa com a pergunta que ela é ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo muito complexa. Porque, né, durante a maior parte da minha carreira, eu sempre me dediquei a trabalhar com pessoas idosas. E durante muito tempo, eu fui direcionada a trabalhar com idosos com demência. Fui chegando nesse lugar. E eu estava ali, mais ou menos no meio do meu mestrado, aprendendo ainda mais sobre o envelhecer, as suas fases. É legal dizer que, embora o meu mestrado fosse na gerontologia, que estuda sobre o envelhecimento, o tema dele era muito diferente, era sobre gerontotecnologia. Então, no meu mestrado, eu tive a oportunidade de desenvolver um aplicativo que serviria para verificar o equilíbrio de pessoas idosas. Inclusive, a minha avó foi minha modelo para tirar as fotos, para publicar, né, para colocar ali na minha defesa. Então, nessa época, ela estava assim, hoje eu diria que não tão bem, mas na época eu achei que ela estava ainda bem. E aos pouquinhos eu fui percebendo alguns sinais que, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria corrido um pouquinho mais em relação a buscar ajuda, né? Então, no início, as pessoas que estão por perto das pessoas idosas, elas têm essa tendência de confundir, né, Yara? O que é o esquecimento normal, que faz parte do declínio cognitivo associado ao envelhecimento, que não tem nada de patológico, do que é esse esquecimento patológico. Então, nesse momento, esse não era minha grande ênfase, e eu não notei alguns pequeniníssimos detalhes que poderiam ter ajudado muito. E foi sendo desafiador, porque chegou em um ponto que eu já sabia o que ia acontecer. Então, eu acho que esse foi o pior momento, porque com essa bagagem, né, fisioterapeuta que trabalha com pessoas com demência, com mestrado em envelhecimento, eu, né, comecei a querer despertar um pouco mais esse meu conhecimento acadêmico acerca do tema. Então, eu tinha uma certeza que a minha avó ia me esquecer. E essa foi, assim, a minha maior dor. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque todo o resto não me assustava. Ela declinar, porque faz parte da vida. Quando você estuda geronto, é interessante que você acaba tendo uma certa aceitação sobre as fases da vida, inclusive sobre a finitude. Mas você pensar que a pessoa que você ama, a pessoa com quem... É bem emocionante mesmo. A pessoa com quem você se relacionou por tanta parte da vida vai te esquecer. Esse foi o meu maior baque. Então, foi nesse momento que eu fiz uma grande decisão na minha vida. Que eu ia dedicar, né, 2 tardes inteiras, eu ia fechar a minha agenda, não ia fazer mais nada, ia ficar com ela. Porque enquanto ela tivesse aí 2 neurônios para fazer sinapse, eu queria que ela lembrasse de mim. Então, aquele ditado, né, de quem não é visto não é lembrado, é muito importante, né, nas demências e no Alzheimer. Então, eu levei isso muito a sério. Quem não é visto não é lembrado. Então, todas as oportunidades que eu tinha de estar com ela, eu estive. E, assim, a parte financeira caiu um pouquinho, óbvio. Gente, são 2 tardes inteiras de atendimento. Mas eu não me arrependo de nada. Então, esse foi o maior dos desafios, assim, chegar no momento em que eu tinha certeza de que ela ia me esquecer. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. A gente já começa a live com cisco no olho, né? E obrigada, Lu, assim, porque, nossa, você trouxe insights aqui tão importantes, assim, né? Além desse relato bonito mesmo e emocionante, eu acredito que, bom, um dos grandes desafios que a gente tem aí em torno do diagnóstico das demências, primeiro deles
é realmente essa questão da gente diferenciar o que é esperado do que não é esperado, né? E embora isso pareça às vezes muito prático, né? Assim, então né? A gente vira do branco para o preto, né? Uma chavinha que a gente vira. Aqui tá normal. Mas no decorrer das coisas, elas acontecem de uma forma gradativa. E é muito comum, às vezes, esse indivíduo ir envelhecendo e a própria família ir normalizando, porque tá envelhecendo, porque já vou assumir isso aqui mesmo, essa pessoa já não cuida das contas porque faz muita confusão, já sou eu que cuido, né? Então, nesse misto aí de questões relacionadas ao envelhecimento, às vezes os familiares acabam perdendo esse timing mesmo, né? De entender, olha, não, peraí, alguma coisa aqui agora tá muito errada, né? E talvez o grande marco que a gente tenha que ter aqui olha, está atrapalhando esse indivíduo a funcionar como ele funcionava antes, está atrapalhando esse indivíduo a ser independente, a conseguir gerenciar a sua própria vida, isso não está normal, né? Então, tem alguns sinais de alerta aí que a gente sempre comenta, né? A questão da dificuldade da direção para quem dirige, já é uma coisa que a gente nota, assim, às vezes muito precocemente. Questão ali do gerenciamento das contas, dos medicamentos, né? Dos esquecimentos ali de, por exemplo, de pessoas que são do círculo comum ou de coisas que são relativamente corriqueiras, né? Eu já tive paciente que a queixa começou como, eu tô esquecendo de como é que faz o ponto do tricô, e eu fazia isso há muito tempo, né? E eu não sei como é que foi essa experiência lá na tua família, assim, o que que vocês notaram em relação à questão de sinal de alerta, qual foi ali os gatilhos relacionados a isso? Olha, Yara, o que você falou é bem verdade, né? Didaticamente, nos livros, quando estamos em sala de aula, nós dividimos o Alzheimer em fases. Mas a vida real não é tão marcadinha como nos livros, porque uma fase vai costurando na outra e quando você bate o olho já foi. Daí você, meu Deus, já tá na fase 2. E daí vai acontecendo a fase 2, você piscou o olho, caramba, já é 3 ou 4, já não sei mais o que é. Então, sim, tiveram muitos marcos importantes. E é muito importante dizer o seguinte: durante um primeiro momento, a minha família penso assim, eu me incluo, né? Assim, nós entendemos que alguns episódios vamos dizer assim, de esquecimento ou de comportamentos diferentes se atribuíam ao luto, né? Porque minha avó, depois que perdeu meu avô, ela piorou bastante, ela ficou de um jeitinho diferente. E a gente sabe que muitas vezes é uma porta de entrada para antecipar várias coisas, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade. Naquela época eu não sabia, bom frisar. Então, tiveram alguns episódios que não foram um grande gatilho no início e que, inclusive, eu entrei naquela, vamos dizer assim, naquela máxima de, não, isso é da idade, é porque a avó tá envelhecendo mesmo. Então, vamos lá, o primeiro deles, e vocês vão rir de mim, porque isso é um grande sinal de alerta, mas foi quando ela se perdeu para ir num lugar conhecido. Então, eu lembro muito vívido, como se fosse hoje, nós íamos fazer um almoço na casa de uma tia minha que fica muito perto, né? Pessoal de Brasília, estamos falando de Lago Sul. Então, é como se fosse no mesmo bairro, Yara. E em Brasília, é bom dizer assim para o pessoal que está aqui, em Brasília é tão fácil porque é tudo número, não tem nome de gente. Sabe? Aqui é mais fácil de você se perder quando tem essa dificuldade de guardar informações. Mas em Brasília, como é um sistema numérico, é muito simples, porque se eu estou na quadra 8 e eu tenho que ir para a quadra 11, eu sigo uma linha lógica, né? Dá para você se encontrar nesse sentido. E ela se perdeu. E tanto é que nós estávamos estranhando que ela não chegava para esse almoço. Cadê a avó? Cadê a avó? E o que acontece? A gente conseguiu entrar em contato com ela, ela estava muito longe de onde ela deveria ir, sendo que era coisa de talvez menos de 5 minutos para chegar. Então, nesse dia,
a gente não fez um grande alarde. A gente, poxa, a avó se perdeu, tá fazendo confusão, mas foi uma coisa assim muito corriqueira. Para mim, assim, foi o dia que me bateu a tecla que eu falei, meu Deus, assim, eu caiu assim, né? Caí no chão de cara. Foi um dia que eu fui visitá-la, porque eu sempre, é bom falar isso, assim, desde que eu sou muito criancinha, tive um vínculo muito grande com ela. E isso foi para sempre, eu nunca deixei de ter esse vínculo com ela. Então, assim, sempre que eu tinha um momento disponível, não vão perceber que eu vou chorar um pouquinho, mas tá tudo bem. Eu sempre, assim, sempre que eu tinha 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, eu dava uma desculpa para fazer qualquer coisa com ela. Eu sempre fui essa pessoa. Ela, assim, com certeza foi uma das minhas melhores companhias da vida inteira. Então, um dia eu passei lá aleatoriamente, porque, tenho eu que ficar dizendo para ela que eu vou passar lá? Não. Cheguei de surpresa e, por acaso, nesse dia eu não levei a chave do portão, porque eu ia tanto lá que eu tinha a chave do portão. Nesse dia eu não estava com a chave. E ela veio para mim com uma colher e tentou abrir a porta. Nesse dia, eu assim, eu travei, eu congelei. Pronto, fiz uma sinapse e falei, caramba, começou. 5, 4, 3, 2, 1, bora. Foi esse o momento. Então, e aí você falou, Yara, sobre essas fases e essa questão do esquecimento de quando ele chega a dificultar o funcionamento do indivíduo. E daí eu vou te dizer, minha avó, o ser humano mais perspicaz que existe. Tem coisas que você só conhece de uma pessoa quando você é obrigado a vasculhar coisas. É importante dizer para vocês que hoje a minha avó está na fase mais avançada, que é numa fase terminal. Então, ela já está acamada, ela não responde muito bem a estímulos, ela não se comunica. Se ela fala uma palavra, se ela vocaliza um som, a gente comemora como se fosse final de Copa do Mundo. Mas a minha avó, né, assim, ao longo que esse processo foi acontecendo, houve a necessidade de vasculhar a vida dessa pessoa sem que ela tivesse o conhecimento que isso estava sendo feito. Porque mudanças precisaram ser feitas nos ambientes, enfim, coisinhas. E nesses momentos eu achei alguns tesouros que eu chamo. E daí, assim, a minha avó, ela tinha um caderninho onde ela anotava como ela deveria pôr a mesa. Então, ela tinha imagens de uma mesa posta e depois eu comecei a namorar aquelas imagens que ela via nas revistas. Ela pegava um recorte de revista e colocava ali. Então, sabe aquela coisa assim? Ela deu o jeitinho dela de funcionar por muito tempo. Então, talvez ela já estivesse nesse momento de não funcionar há muito tempo e ela não quis preocupar ninguém. E ela foi criando os artifícios. Então, quando eu encontrei essa caderneta, que ela vivia com isso para cima e para baixo, eu comecei a ver, meu Deus, mas olha só que interessante. Tinha localização de coisas, tinha, sabe? Assim, anotações que assim, dá para você tirar de uma média aí de que ela realmente estava tentando se organizar de alguma forma, sabe? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas elas encontram as suas próprias estratégias para seguir a vida delas. Então, por isso que às vezes fica tão difícil a gente pensar numa prevenção. Porque se a gente agora, pegando a parte acadêmica da coisa, se a gente for falar de prevenção do Alzheimer, você fala, nossa, mas será que dá para prevenir? A gente consegue encontrar, né, se a gente conseguir fazer um diagnóstico preciso daquela pessoa idosa que tem a queixa subjetiva cognitiva ou a queixa subjetiva da memória e trabalhar com essa pessoa no sentido de deixar essa pessoa ter uma alimentação saudável, ter hábitos de vida saudável, como, por exemplo, não fumar, não beber, fazer uma alimentação saudável, a prática de atividade física,
fazer atividades de estimulação cognitiva e motora. E em algumas vezes, até você encaminhar essa pessoa para um serviço de reabilitação cognitiva, se essa pessoa tem a oportunidade de ter um fisioterapeuta, um profissional de educação física que seja especializado nesse público, ou se essa pessoa tem a oportunidade de ter um terapeuta ocupacional, um musicoterapeuta, essa equipe multidisciplinar para engajar nesse tratamento, a gente consegue fazer o quê? Fazer com que essa estrada seja mais longa. Agora, quando não tem esses artifícios, essa estrada, o que eu estou falando do longa não é nem a doença de Alzheimer, que essa é longa mesmo, mas eu estou dizendo esse espacinho entre o declínio cognitivo subjetivo e o início do estado demencial, seja para qual demência for, inclusive a de Alzheimer. Mas, como esses sintomas ficam escondidinhos, a gente não consegue encontrar essas pessoas. E esse é o grande problema. Falei certo, Yara? Certíssimo, mas nunca foi errada na vida. Mas realmente, assim, você trouxe, como sempre, vários insights aí importantes, né? E achei muito legal, e para situar o pessoal, gente, assim, quando a gente fala de demência mesmo, de quadro demencial, a gente está falando de uma pessoa que tem problema de memória, que tem declínio cognitivo, que a gente fala, né? A memória é só um dos domínios ali da cognição, mas que ela tem ali, se a gente fizer, por exemplo, uma triagem cognitiva nela, ela vai ter alteração, e isso está causando impacto na funcionalidade dela. Mas como você colocou assim muito bem, antes desse impacto funcional realmente aí aparecer, né, de fato, a gente tem estados anteriores a esse quadro demencial, que é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, em que eu já tenho um declínio cognitivo mensurável, mas eu ainda não tenho um declínio funcional. Em alguns casos, pode ser um estado ali pré-demencial, em outros pode ser ali um alerta para nós, e se eu modifico o fator de risco, eu consigo atrasar ou às vezes até mesmo minimizar aquele processo de perda cognitiva. E antes do comprometimento cognitivo leve, aquele indivíduo, ele te traz a queixa que a memória não está boa. Mas você testa ele e, a princípio, nas testagens ele não tem alteração. Só que ele te fala, olha, eu estou sentindo que a coisa não está como antigamente, né? Então, assim, a gente reconhecer esses estágios realmente é fundamental, porque é onde a gente tem mais tempo de atuar naquilo que piora a questão da evolução do quadro cognitivo e ganhar tempo de vida de qualidade, né? Porque aí é isso que você bem colocou. A gente está tentando manter esse indivíduo, às vezes, numa fase leve, pelo máximo de tempo possível, porque a gente sabe que quando chegar na fase moderada grave, a coisa vai evoluir inexoravelmente, né? Então, realmente você colocou aí muito bem, gente, e assim, até o presente momento, a gente realmente, assim, não tem uma medicação que claramente nos traduz um benefício clínico sensacional em torno, principalmente aqui do Alzheimer, né? Mas lembrando que o Alzheimer não é o único tipo de demência que existe, a gente tem outros, né? Então, assim, o que a gente tem para fazer, para atrasar esse processo de evolução, é justamente atuar nesses fatores de risco que você colocou, né? Cuidar bem da hipertensão, do diabetes, da depressão, do sono, não ter isolamento social, cuidar bem da questão dos hábitos ali de não fumar, de evitar o uso do álcool, de fazer exercício físico, gente. Não é só ir caminhar e dar voltinha no quarteirão, né? É fazer realmente com um acompanhamento profissional voltado para isso, né? Ter uma alimentação de qualidade, ter, enfim, uma vida de lazer adequada, que são coisas que a gente fala e parece muito fácil, mas a gente sabe que na sociedade que a gente vive isso também não é tão simples, né? Mas que deveria ser, né? De certa forma. Interessante, Yara, porque assim, eu acho também legal a gente esclarecer, porque assim, nós, tanto profissionais da saúde quanto sociedade, nós temos um hábito que a gente pode mudar, né? Vamos dizer assim. Porque quando a gente fala, por exemplo, das demências, quando a gente fala da doença de Alzheimer, todo mundo foca o quê? No esquecimento. Mas o esquecimento vai acontecer lá na frente. Antes do. Porque, né? Quando a gente fala do declínio relacionado ao envelhecimento, a forma como o nosso cérebro vai declinando,
As memórias de longo prazo, elas ficam. São as de curto prazo que começam a falhar. Só que eu não chamo isso de memória, porque eu aprendi que memória é quando eu lembro de alguma coisa. Então, se eu falo assim, o Yara, você consegue se lembrar do nome do seu primeiro cachorro? Se você já teve um cachorro, você se lembra. O meu foi o tigre. Então, são coisas lá do passado. Mas se você perguntar, Luísa, o que que você almoçou hoje? E eu não consigo dizer, nem sempre eu vou chamar isso de memória. Se eu tenho dificuldade de ler um livro, antes eu. Minha avó é bem esse caso. Ela sempre gostou muito de arte de forma geral. Então, a minha avó era envolvida com literatura, com pintura e com bordado. E ela gostava tanto dessas coisas que ela fazia parte de um clube do livro. Então, ela lia bastante. E eu sempre gostava de saber o que ela estava lendo, porque às vezes, né, embora eu goste também de literatura, quando você está estudando um monte de coisa, às vezes não dá esse tempo. Então, eu gostava de saber o que ela estava lendo, era um jeito de eu ler junto com ela. E chegou um ponto que ela começou a escrever as coisas num caderninho. Olha aí a genialidade. Então, talvez ela estivesse com dificuldade de guardar as histórias. Então, como ela ia para o clube do livro e como ela ia precisar discutir essas histórias com alguém, ela ia escrevendo tópicos. E daí eu percebi que ela, quando ia me contar essas histórias, ela lia esses tópicos. Então, tá vendo? Se eu perguntasse para ela de memória, talvez ela falasse para mim que a memória dela estava ótima. Inclusive, ela sempre teve boa memória. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma historinha que chama Festa no Céu, que ela é toda rimada e ela tem músicas entre essa história. Então, é como se fosse não sei, é como se fosse uma poesia, e em partes ela tem músicas. E a minha avó, ela sabia isso de cor e salteado, como dizem. E ela me contou isso durante toda a minha infância. E às vezes, quando nós estávamos assim entre nós, eu pedia para ela fazer alguma parte da historinha, porque eu achava aquilo muito bonito, que ela sabia falar palavra por palavra. Então, quando na vida adulta dela, ela tinha uma excelente memória, porque ela sabia todas essas palavras com rima. Eu posso falar aqui, brincar, chamar alguém aqui no chat. Coloquem aqui para mim, mandem um emoji de joinha ou de carinha triste. Vocês conseguem declamar uma poesia pronto, assim, de cabeça, sem ler? Eu não consigo. Então, por isso, assim, digo que ela sempre teve essa memória boa. Então, a gente precisa saber interpretar o que é essa tal memória, porque, meu Deus do céu, memória é muita coisa, mas a gente saber olhar nos nossos familiares, nas pessoas, né, que estão à nossa volta, se elas estão se atrapalhando para fazer alguma coisa, sabe? E o quanto esse se atrapalhar para fazer demanda uma ajuda clínica ou não. Eu acho que esse talvez fosse o pulo do gato. Não estou dizendo que a gente não deve valorizar a memória. Pelo contrário, precisa. Mas que também é importante a gente valorizar esse estágio anterior, que é se atrapalhar para fazer coisas corriqueiras. É verdade, é verdade. E aí, assim, indo um pouquinho longe do que a gente está comentando até agora, mas que entrando também no tema da live, e que eu quero trazer aqui, até porque foi um contato recente feito pelo Instagram aqui da Brás, né? De uma familiar que trouxe algo que também é um desafio muito corriqueiro, principalmente nessas fases iniciais, às vezes nas fases moderadas também, que são as alterações de comportamento, né? Então, teve uma familiar que trouxe ali uma dificuldade porque ela levou seu familiar num evento e aí essa pessoa falou um palavrão na frente de todo mundo e ficou todo mundo assim meio constrangido, né? E ela, nossa, eu fiquei com vergonha e o que que eu faço nessas horas, né? E é muito desafiador esse processo quando começa também a ter esses comportamentos alterados, porque a gente acaba vendo que a família, até por constrangimento também nessas situações, acaba fazendo esse isolamento ali da família, do idoso, junto com o restante dos familiares, né? Isso é uma verdade, Yara. Acho que, como familiar, nós precisamos. É como eu falei, sabe? Quando eu iniciei esse processo como familiar, como eu falei para vocês, nada disso me assustava, sabe?
minha avó fazer comportamento estranho na frente dos outros, ela ter comportamentos engraçados, vamos dizer, entre aspas, para deixar mais leve, tá? Pessoal, aqui eu vou falar algumas palavras mais assim, não tão técnicas, para deixar o tema leve, porque é pesado mesmo. Eu sei que é difícil, eu vivi isso. Então, eu uso essas palavras para deixar um pouquinho menos duro de falar. Mas nada disso me assustava tanto quanto a certeza de que ela ia me esquecer. E, enfim, existem tantos pequenos comportamentos que, viajando no tempo assim de volta, poderia ter sido um marco. Essa questão do comportamento, sim, é importante. Eu lembro que ela estava ainda super bem num momento assim que ninguém suspeitava de absolutamente nada, e nós fizemos uma viagem. E a minha avó, que sempre se deu bem comigo o tempo todo, ela ficava muito irritada comigo. Então, assim, nós viajamos em família e eu dividi quarto com ela, o que jamais seria um problema, visto que ela é uma das minhas melhores companhias. Mas ela se incomodava com qualquer coisa que eu fazia, coisa muito pequena. E ela brigava comigo como se fosse uma coisa gigantesca. E eu, no meu íntimo, meu Deus, mas eu não queria atrapalhar a avó, eu não queria não queria incomodar, eu queria que ela tivesse se divertindo. E ela tendo esses comportamentos. Então, assim, pelo menos não comigo, talvez meus tios ou a minha mãe possa comentar alguma coisa que eles passaram, mas comigo ela nunca teve muita coisa verbal, assim, em público. Mas uma coisa que ela fez foi aquele momento de ficar criando teorias de que tinham pessoas querendo prejudicá-la. Então, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente durante bastante tempo e ela criou essa hipótese de que essa pessoa estava roubando, de que ela não estava fazendo a tarefa que deveria ser feita da melhor forma possível, que a comida estava isso, que a comida estava aquilo. E ela sempre, né, trazia essas questões. Mas, pelo menos não que eu tenha visto, eu não vi ela falando diretamente para a pessoa, sabe? Mas é muito desafiador mesmo. E eu acho assim que nessa situação você precisa pensar que é como eu falei para vocês no início, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, a gente precisa estar presente quanto mais. Então, assim, talvez explicar para as pessoas da família próxima o que está acontecendo, falar, porque isso é outra coisa, viu? As pessoas tendem a ter um pouquinho de vergonha de expor essa situação, sabe? Então, assim, na questão assim, não estou dizendo que aconteceu comigo, mas eu já vi essa situação acontecer com outras famílias. Do tipo, não é para contar para ninguém que a mamãe tem demência, não é para expor que a mamãe está com demência. Então, assim, as pessoas acabam querendo proteger, entre aspas, a integridade da pessoa, escondendo o que ela está passando. Mas eu creio que isso seja pior, porque daí você acaba isolando a pessoa, como você falou. Porque o Alzheimer e as outras demências juntas, elas têm essa característica de ser o quê? Questões relacionadas ao funcionamento cognitivo de forma geral, questões relacionadas ao humor de forma geral, e dali a pouco a gente vai falar um pouquinho da movimentação. Então, tem a questão do humor, tem a questão do comportamento. Então, você precisa alertar as pessoas que estão em volta para que elas não se choquem. Porque, assim, claro, é muito chocante uma senhora falar um palavrão, mas se fosse um adolescente, será que a gente ia ficar tão chocado quanto? Claro que existem momentos adequados e tudo mais, mas quando a pessoa sabe que você está, né, que a pessoa está passando por esse processo, ela tende a relevar aquela situação. E até mesmo aqueles outros comentários, né? É legal falar isso porque no declínio cognitivo, nas demências, a gente perde o controle inibitório, que é essa nossa capacidade de guardar para a gente o que a gente pensou. Então, por exemplo, vou eu e doutora Yara no shopping bem bonitas. Daí, doutora Yara colocou um vestido que eu achei horrível.
Ela colocou um vestido, sei lá, de amarelo com bolinhas roxas. Eu, Luísa, não gostei. Eu tenho o direito de achar estranho e não gostar. Mas o que que você faz? Você guarda para você. Se você tem muita amizade com aquela pessoa, você fala assim, ai, olha, pro meu gosto, achei que ficou demais esse seu vestido aí. Mas você não chega e fala, ô Yara, nada a ver esse vestido. Então, esses comentários acabam saindo, né, nessa parte aí. Acho que a gente já pode pular para um finalzinho do início indo para o intermediário. Nós podemos ouvir esse tipo de comentário. Então, se você está preparada, que essa pessoa está com um processo demencial e que pode ser que ela fale alguma coisa esdrúxula, vamos assim dizer, você dá a oportunidade das pessoas de continuarem naquele convívio com aquela pessoa idosa e tentar uma outra abordagem. Ah, você não gostou do meu vestido? Então não compre para você, porque eu achei que eu tô fabulosa. E pronto, não leva isso pro coração, sabe? Perfeito, Lu. Você, ó, já vou rasgar uns elogios aqui, a professora Monique Azevedo, passando para deixar um beijo nessa menina linda que é a Lu, linda e competente, e trazer alguns outros comentários aqui. Concordo com você, Monique. A Cássia Parisi que trouxe, bem-vinda, Cássia, sempre aqui com a gente, né? Em alguns casos tem a negação do familiar, às vezes um ou outro que não aceita quando a situação é trazida à tona. E isso é uma dificuldade que a gente vê também, né? Porque vem muito em relação ao que a Luísa colocou, porque não é fácil, né, gente? É você saber que numa determinada situação que aquela pessoa com quem você construiu uma biografia junto, ela vai mudar, porque a doença faz isso, né? Então, esse processo de negação, ele faz parte desse processo do luto. Inclusive, a gente tem aqui uma live nossa também com a Cláudia, em que a gente falou muito sobre essa questão do luto na doença de Alzheimer. Quem ainda não assistiu, veja lá, né? Mas realmente é uma das situações difíceis também. E aí aqui a Maria Tereza Sampaio trouxe duas questões aqui. Em algumas pessoas, esse início de Alzheimer pode ser exatamente uma alteração comportamental e não uma perda de uma queixa de memória? Com certeza, né? Inclusive, gente, assim, existem demências que não são demências de Alzheimer e que às vezes o marco principal não vai ser a memória, como a Lu bem colocou, vai ser um comportamento que começa a ficar desinibido, uma fala meio estranha, esses delírios, né, que a Lu trouxe aqui de estão me roubando, estão me perseguindo, meu esposo, minha mulher está me traindo. Então, assim, essas alterações de comportamento, aquela pessoa que de repente era muito tranquila e começa a ficar muito irritadiça, que era muito irritadiça e de repente está muito apática, que começa a ter comportamentos socialmente inapropriados, ainda que não haja aquela queixa formal da memória, isso também precisa ser avaliado. E aí ela complementou aqui, ó, trabalhe com estimulação cognitiva com pessoas com Alzheimer e percebo nitidamente essas alterações de humor. Há dias em que tudo flui com mais tranquilidade e há dias em que a pessoa está mais agitada. E é realmente isso, né? Marcelo, seja bem-vindo, não tem problema atrasar, depois você pega o início aí, vai ficar gravado. Mas é realmente importante a gente pensar que, primeiro, né, pessoas com demência, elas vão ser como nós, né? Tem dia que a gente tá bem e tem dia que a gente não tá, né? O Yara, Só que é legal até a gente falar que, assim, é muito interessante, veja se você concorda comigo, que quando a gente está falando de uma pessoa que está numa fase um pouco mais para o intermediário, e agora eu estou falando de um momento onde a pessoa não pode mais ficar sozinha, tá bom? legal. Mesmo que ela consegue comer sozinha, ela consegue se vestir, mas se você deixa ela sozinha em casa, meu Deus, o que vai acontecer? Tô falando dessa fase, tá bom? Às vezes, quando a gente, né, tem um cuidador, isso eu tô falando agora de uma experiência como fisioterapeuta que trabalhou muito tempo nessa área. Eu trabalhava com um geriatra em Brasília, o Dr. Rafael, e ele me indicava bastante pessoas para atendimento em casa.
E eu gosto de dizer que o fisioterapeuta nessa função é um fofoqueiro, porque ele vai saber tudo da fonte, entendeu? Eu vou saber as relações, eu vou saber como as pessoas se comunicam, e tudo isso eu posso contar, né? Levar para o geriatra num sentido de tentar ajudar mais ainda essa família, tá? Num excelente sentido. Então, o que que acontecia? Tinha dias que o paciente estava ótimo, e tinha dias que ele estava pelo contrário. Então, assim, eu fui começando. Teve um caso que eu trabalhei que, assim, eu não tive, vamos dizer assim. Eu comecei a perceber que essa idosa tinha dias que ela estava muito bem, tinha dias que ela não estava. Depois a gente, né, o familiar me trouxe, eu não fiquei sabendo disso antes, só depois que o familiar me falou, que tinha uma das cuidadoras que fazia um cuidado bem aquém comparada à outra cuidadora. Então eu tinha uma cuidadora que era excelente, que ela trazia ela para as atividades de vida diária, mesmo com a dificuldade, pedia para dobrar a roupa, ia dobrar tudo errado, não tem problema, estava fazendo alguma coisa. Pedia para ajudar a escolher a toalha aqui na mesa. Fazia vários pedidos assim para encaixar essa pessoa na rotina, sabe? Tinha lá uma metodologia específica para troca de fraldas. Então tinha um cuidado assim mais acolhedor com essa pessoa. E quando tinha o outro cuidador que deixava só ela estacionada, olhando a televisão, ficava no celular fazendo outra coisa, ela ficava nervosa. Mas eu te pergunto, e se fosse você? Pensa que eu e a Yara de novo fomos tomar um sorvete. Eu tô aqui querendo contar minhas novidades para ela, como foi meu dia, e ela tá o tempo todo olhando o celular e fazendo outra coisa. Como que você vai ficar? Eu ia ficar triste com ela, não é o nosso tempo de qualidade? Então, também é interessante a gente começar a refletir sobre isso. Porque às vezes o idoso não vai saber dizer em palavras o que ele está sentindo, mas ele vai dizer no comportamento e nas pequenas atitudes que algumas coisas não estão de acordo com como ele gostaria que estivesse. Nossa, perfeito, Lu. Assim, você mais uma vez trouxe uma colocação precisa, assim, né? Quando a gente fala de sintoma comportamental, eu acredito que uma das primeiras coisas é isso mesmo, né? A gente identificar qual o contexto da coisa, né? E aí eu vou puxar aqui junto com o comentário da Cássia, que ela colocou, ó, tem a questão de dor também, porque se por alguma situação que ela está e também não consegue se comunicar, porque assim também acaba que vai ficando irritado. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Será que esse comportamento ele está se originando de algum desconforto? E às vezes é um desconforto que para nós não é óbvio, né? Mas para aquela pessoa que às vezes, por exemplo, está acostumada com uma rotina e quando você tira ela de casa, ela está num ambiente que para ela é desconhecido e vai gerar um estresse, ainda que seja algo que ela sempre gosta, sempre tenha gostado de fazer, por exemplo, foi uma pessoa que sempre gostou de sair fora para comer. E aí um dia você resolve, ah, não, mas vamos levar para lembrar, e a pessoa se desorganiza, né? Então, assim, realmente a gente identificar essas nuances são fundamentais, né? E gostei que mais uma vez você trouxe a questão para o estímulo, né? E é muito importante a gente pensar isso. É claro que o estímulo ele vai variar ali conforme as fases, né? Desse Alzheimer, mas sempre ali, até uma fase moderada, a gente consegue fazer diferentes estímulos dentro da realidade, e claro, com acompanhamento profissional, isso sempre é feito de uma forma mais precisa, né, e mais eficaz, né, mas realmente isso é muito importante, assim, né, a gente identificar essas necessidades. O Marcelo trouxe. que a Cássia foi muito, muito boa em trazer a dor. Sim. Tá outra historinha, que eu sou cheia de historinhas. Uma vez eu fui atender uma senhora, também de mim, né, com Alzheimer bem avançado, e eu cheguei para atender, ela tava assim, ó, desse jeitinho. E daí, se você mexesse nessa mão que tava aqui, daí ela ficava brava, daí ela ficava incômodo, falava ai, ai, ai. E daí o geriatra que acompanhava fez uma avaliação domiciliar
E ele tinha me mandado uma mensagem, né, falando assim, Lu, preciso que você faça uma reabilitação para bursite. Então ele identificou aquilo como uma bursite. Fui avaliar eu para saber, né? Falei assim, eu depois comentei com ele, falei assim, olha, não sei se eu concordo que seja uma bursite, eu acho que ela tá com dor na ATM, porque ela tá segurando né, aqui essa região da articulação temporomandibular. Pois bem, fizeram a querida sair de casa até o morto, fazer um monte de exame para dizer que o problema dela era no ombro. E daí eu falei com a família, falei assim, olha, então também quero jogar aqui minhas cartas na mesa, o meu truco, meu tudo ou nada, e chamei um dentista. O que aconteceu? A prótese não estava encaixado direito, estava machucando a gengiva. E era isso que estava dando essa dor, e por isso que ela estava assim. Então, o dentista que eu conversei, ele falou para mim o seguinte, Lu, ela nem precisa vir aqui. Peça para tirar a prótese, fique o atendimento inteiro sem a prótese e faça vários movimentos no membro superior e veja o que acontece. Gente, foi dito e feito que eu precisei até filmar para mostrar para as pessoas esse evento. Você colocava, ela já voltava para o padrão, não podia encostar no ombro, tirava, ela já tinha toda a amplitude de volta. Então, ó, nem precisou sair de casa para o diagnóstico. Feito isso, aí ela foi e fez o reajuste da prótese. Então, é justamente assim, às vezes, seja você um familiar ou seja você um profissional, você precisa sair do óbvio, sabe? Você precisa pensar em outros contextos, porque não é tão simples, né? Você tem vários fatores que estão ali em volta. E é legal a gente falar também, você falou do exemplo de tirar o idoso de casa porque ele gostava de caminhar, de fazer as coisas, gostava do ar livre, de comer. Mas, pessoal, a gente tem que pensar que o cérebro abriga muitas coisas. Abriga a cognição, entre elas a memória, abriga o movimento, mas também abriga o sensorial. Cadê as terapeutas ocupacionais aqui para me ajudar nessa? Então, essa pessoa, ela vai perceber os estímulos sensoriais de modo diferenciado. Então, o som vai ser percebido diferente, o toque, os sabores. Então, por isso, ela pode desregular quando ela está num ambiente mais né, um ambiente com mais estímulos. E essa mudança de comportamento é uma desregulação do ambiente sensorial. Perfeito, perfeitamente colocado. Realmente tem muito disso mesmo. Retomando a questão ali da personalidade, o Marcelo colocou que minha mãe sempre foi muito calma, mas essa foi uma personalidade após Alzheimer. Antes da doença, ela era muito ativa, muito agitada e não parava nunca. E realmente a gente percebe essas mudanças, e aí entra nisso que a Lu colocou muito bem, né? A gente precisa perceber muito, claro, considerar, trazer a biografia aí de quem foi, de quem é aquela pessoa, mas entendendo que agora as coisas vão ter uma nova percepção, né? E, gente, assim, um filme que quem ainda não assistiu, por favor, assista, porque eu acho ele, assim, perfeito para trazer essa questão aqui do que é a visão do paciente, ou que é o paciente estar nessa condição, que é o Meu Pai, com o Anthony Hopkins. O nome do filme é Meu Pai, se eu não me engano, tem na Netflix. É um filme maravilhoso e, assim, se vocês puderem perceber o quanto é confuso para nós que estamos assistindo, porque é confuso para a pessoa que tem a doença, né? Então a gente consegue entender um pouco quanto aquilo de fato fora do que a gente considera como raciocínio lógico, né? Mas que para eles, na realidade deles, naquela situação faz todo sentido, né? Gente, estamos caminhando para o final da nossa live. Lu, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para o pessoal, enfim, em relação a tudo que a gente discutiu hoje. Queria te agradecer muito, muito, muito imensamente, mais uma vez, não só por você estar aqui com a gente na Abras, mas principalmente por você ter doado o teu tempo e a tua história aqui hoje, né? E trazendo aqui, o Rodi colocou, só mostra como o trabalho precisa ser plural, e realmente eu percebi que você conseguiu trazer isso com muita maestria, né? O quanto trabalhar com a doença de Alzheimer, ela é algo que é
cuidado em casa, que é compartilhar com a equipe e equipe de saúde, né? O geriatra está envolvido, mas tem que estar o restante da equipe junto também, físio, TO, fono, enfermagem, pessoal da nutrição, músico, enfim, né? Educador físico, tá aí a lista que não acaba, né? Porque realmente é quando esse trabalho é conjunto, é que realmente a gente consegue construir ali uma rede de cuidado mais efetiva. Então, te agradecer novamente por você ter aqui compartilhado da tua história, do teu tempo com a gente. E se você puder, então, deixar um recado final aí para o pessoal. Sim. Primeiro eu vou aproveitar o que você falou dos profissionais. Eu acho, assim, um geriatra maravilhoso, que a gente conhece bem, me ensinou numa palestra que não tem ordem. Vamos colocar o nome dessas pessoas em ordem alfabética. Então, todos nós que somos essa rede de apoio dessa pessoa que exige esses cuidados, nós somos igualmente importantes e não existe uma hierarquia. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, não sou mais importante que a Yara, e a Yara, como geriatra, como médica, ela não vai ser mais importante do que eu. Muito pelo contrário, nós somos igualmente importantes. E quando eu digo isso, eu quero trazer também a grande importância dos cuidadores, seja o cuidador profissional ou seja o cuidador familiar. Essas pessoas, muitas vezes, elas são esquecidas, ou muitas vezes as pessoas não compreendem a grandeza, a maravilha que é o trabalho dessas pessoas. Então, é engraçado, as cuidadoras da minha avó, elas são pessoas maravilhosas. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de dar bons cuidados para a avó. E eu tenho, assim, muito apreço e carinho por cada uma delas lá. Prepare o lencinho. Então, assim, quando eu as vejo, é como se eu estivesse vendo uma extensãozinha da minha avó. Eu realmente vejo elas assim. Então, eu sou muito grata por elas existirem na nossa vida e cuidar tão bem assim da vozinha. E uma mensagem final é o seguinte: a pessoa que tem Alzheimer ou qualquer outra demência, ela tá te esquecendo, ela vai te esquecer. Mas você não tá nessa fase. Você não esquece delas. Então eu tenho uma pergunta, uma reflexão para vocês aqui. Pensa numa pessoa que você gosta muito. Pode ser seu marido, pode ser seu irmão, pode ser sua melhor amiga. O que você sabe dessa pessoa? Já parou para pensar? E se você tivesse que lembrar essa pessoa de quem ela era, do que ela gostava, você sabe a música favorita dessa pessoa? Você sabe o que essa pessoa gosta de fazer no tempo livre? Você sabe o que ela não gosta? Porque isso é muito importante, saber o que a pessoa não gosta. Eu tive a oportunidade de saber essas informações da minha avó, mas porque isso foi uma relação construída durante anos. Então eu sabia a música que ela gostava. Eu sei que a minha avó chorava de rir do Pica-Pau. Eu sei que ela gostava de ouvir Roberto Carlos, que ela gostava de pintura, que ela não gostava de certas coisas, e tudo isso me ajudou a ter esse tempo de qualidade com ela. Então, como eu falei para vocês, foram oportunidades. Eu sei que nem sempre é possível fazer isso. E tem pessoas que, infelizmente, não têm essa oportunidade. Então, a minha dica... Lembre-se de quem é a pessoa que está ali com você. Caso você tenha a oportunidade de contratar um profissional cuidador, faça um inventário para dizer, né, quem era aquela pessoa, o que ela foi, o que ela fez, o que ela gosta, o que ela não gosta, se tem um nome que ela gosta de ser chamada ou tem um nome que ela não gosta de ser chamada. Faz esse inventário, vai ajudar muito com todos os profissionais, desde o geriatra, né, passando por todos os outros cuidadores, as outras pessoas que estão ali à volta. Se você é um cuidador familiar, respira fundo, faz parte do nosso grupo de apoio, porque é pesado. Eu tô aqui tentando deixar o clima mais leve, mas nem sempre dá para falar disso de uma forma leve. Dói você ver a pessoa com quem, né, você partilhou a vida declinando. Para mim é muito duro, porque foi uma escolha difícil vir para Curitiba, no sentido de a minha decisão mais difícil foi me afastar dela. Mas eu sabia que ela estava em boas mãos, que a gente tem a condição de dar para ela um bom suporte e que eu também precisava
deixar esse momento acontecer. Porque se eu pudesse perguntar e ela pudesse me responder, ela ia falar, vai, você sempre quis, então vá. Então, assim, aproveitem cada momento, por mais duro que seja, mais difícil, mas aproveitem, porque passa. E a gente vai sentir falta. Dá trabalho. Meu Deus, tá falando tudo errado. Colocou uma roupa nada a ver com nada. Tá fazendo comportamento estranho. Tudo isso é duro, não é fácil. É difícil mesmo. Mas precisamos fazer, não é mesmo? E não se esqueçam, cuidadores, de cuidar de vocês também, né? Se possível, fazer parte do grupo de apoio, ter um momento para você, para que você relaxe, porque não é uma tarefa difícil. Ai, desculpa, eu emocionei, mas é que é uma fala emocionante mesmo, não tem jeito. Deus, tá todo mundo aqui com lencinho. E na verdade a gente tem nada que desculpar, muito pelo contrário, né? A gente que te agradece por toda essa partilha aí, que realmente é uma coisa assim, né? De valor imensurável, né? Então, realmente, novamente, te agradeço muito por todo o conteúdo aqui, técnico e de coração, que você entregou aqui pra gente hoje. Assim, foi realmente emocionante e muito valoroso para todos nós, né? Pessoal, vamos encerrando a nossa live, então, agradecendo a participação de todos vocês. Quero reforçar que agora a gente vai ter o nosso grupo de apoio online com a Cláudia. O link tá no Stories aqui do Instagram, tá? Vocês vão abrir o Stories, tem lá o link. E aí a gente vai entrar agora aqui na reunião do Google Meet, que aí vai ser uma reunião mais fechada para também dar privacidade. Quem quiser estar com a gente lá, por favor, sinta-se à vontade, será muito bem-vindo. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Lu. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.